Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, dia de Liga Portuguesa aqui na tela do NS Futebol, dia de Benfica e Porto, tá? Um rápido recado antes para vocês, aliás um pedido de desculpa e também um recado, tá? Um pedido de desculpa, a voz está meio ruim hoje, então provavelmente eu vou falar um pouquinho mais baixo nesse vídeo para dar uma poupada, porque eu preciso gravar ainda os jogos do Brasileirão do final de semana, tá? Além disso, ao final desse vídeo vão aparecer dois cards para vocês, a recomendação do YouTube, então clica que você vai gostar de assistir aquele vídeo, e é claro, também uma playlist sobre o futebol europeu, e aí você pode acompanhar não só o Campeonato Português, mas a Premier League, a Bundesliga, a La Liga, o Campeonato Italiano, também o Campeonato Francês, então tá tudo ali para você. Em breve, Champions League e também futebol feminino na Europa, na América do Norte e também nas grandes competições que a gente vai ter, beleza? Então bora lá para a análise de Benfica e Porto. Bem, eu tento fazer suspense nas análises para ver se eu prendo a atenção de vocês, mas visualmente vocês já sacaram quem que é o favorito, né? Assim, então todos os pontos apontados, então todas as setas apontadas para o Benfica, fica mais difícil de eu criar um suspense nesse momento, porque não tem suspense, né? O Benfica de fato é favorito contra o Porto, principalmente jogando em casa. Então vamos começar pelo seguinte, começar a análise pelo seguinte ponto. Por estilo de jogo, há uma grande diferença? Não há uma grande diferença. Por estilo de jogo entre as duas equipes, o Benfica tem um overall 61, Porto 57. Isso leva em consideração a competição como um todo. A gente ainda não tem um conjunto de dados suficiente para a gente separar uma coisa da outra. Então fica mais ou menos ali fica a competição como um todo ali, tá? Quando você vai para mando, o Porto não cai muito, ele vai de 57 para 56. O grande detalhe é que o Benfica sobe de 61 para 72. Então o Benfica que dá o salto de qualidade jogando em seu domínio, tá? Então esse é o grande ponto nesse momento, para a gente fazer essa análise e entender o que leva a esse favoritismo, que não é grande no primeiro momento por estilo, mas que fica muito grande justamente por conta do mando de campo, tá? E aí o que modifica, né, especificamente entre as duas equipes, né? O que a gente pode analisar? A gente tem o Benfica com mais passe, mais progressão e maior velocidade de recuperação. Então é o Benfica que jogando em casa recupera a bola mais rápido e domina as ações do jogo, tá? Então esse é o cenário que quando você for colocar na sua TV a cabo o jogo Benfica e Porto, você vai entender e vai perceber esse cenário. Você vai ter diretamente um Benfica dominando o jogo, isso numa situação de 11 contra 11, você tem o Benfica dominando o jogo e o Benfica dominando o jogo consegue, quando vai atacar, quando vai finalizar, consegue chutar melhor e converter melhor a chance de gol do que o Porto. Então, de novo, não é uma questão só de aumentei a posse da bola, mas tenho uma dificuldade em criar finalização. Pelo contrário, eu aumento a posse da bola e ainda consigo criar finalização e converter para gol. Na parte de defesa, no momento que eu vou sofrer a finalização, de novo, eu tenho melhor bloqueio e melhor defesa, ou seja, eu me protejo melhor jogando assim. É um estilo de jogo adequado para o Benfica, principalmente jogando em casa, tá? E o que modifica desse estilo para o mando de campo, né? Entendendo esses dois pontos. Eu vou ter o mando de campo em laranja. Então eu tenho esse laranja aqui que é o mando de campo que a gente está analisando, que a gente falou agora há pouco. Eu vou ter em azul o estilo no geral, ou seja, todas as partidas. Então o que altera jogando em casa? O que o Benfica passa a jogar em casa que ele não joga no total da competição? Eu tenho basicamente uma manutenção da posse da bola, eu tenho basicamente a manutenção da progressão, não há um aumento tão grande assim entre esses dois pontos, tá? Mas eu tenho aí sim uma melhor finalização, eu tenho aí sim uma melhor velocidade de recuperação. O que isso quer dizer? Basicamente eu recupero a bola mais rápido e com o mesmo tanto de passe que eu tenho fora, jogando fora de casa, eu consigo ter mais finalizações. Então eu faço com que as minhas ações sejam mais efetivas, seja recuperando essa bola, e aí eu não recupero a bola e aumento a minha manutenção, ou seja, eu não faço muito mais passe do que eu deveria fazer.
eu consigo explorar melhor o espaço, justamente porque eu tenho mais tempo para isso, e eu pego o adversário mais desprotegido, e aí eu consigo maior índice de finalização. Tá? Quando vai para a parte da defesa, eu tenho um aumento do bloqueio, e aí uma manutenção tanto da defesa quanto da taxa de conversão para gol. Esse aumento do bloqueio quer dizer ainda que nesses cenários eu tomo pouca finalização, e das finalizações que eu tomo, eu consigo bloquear melhor todas elas. Tá? Já a equipe do Porto, você vai ver que tem uma manutenção. Lembra que a gente falou que não mudava tanto? De fato não muda. O que modifica do geral para jogar fora de casa para o Porto? Eu tenho basicamente uma manutenção do bloqueio, uma manutenção de uma das velocidades de recuperação, mas já uma queda nas ações do adversário. Ou seja, eu deixo o adversário fazer mais ações sem progredir no campo. Ele não ganha espaço, mas ele faz mais ações, ele roda mais a bola. Tá? Eu tenho uma queda no passe e uma queda na progressão. Iago, isso quer dizer que eu apresento uma grande dificuldade? De fato, apresento uma dificuldade maior do que deveria. Por que essa dificuldade é maior do que deveria? Porque se isso começa a cair, eu posso até optar por uma estratégia de jogar no contra-ataque, por exemplo, de explorar as costas do adversário, de ter um cenário onde eu controlo o jogo, né, estrategicamente falando. Mas você vai ver que quando eu tenho esse cenário estratégico, as ações finais melhoram. Então eu tenho mais finalização, eu tenho mais conversão para chute, de chute para gol, eu tenho melhor defesa do goleiro, eu tenho melhor bloqueio. Quando essas ações caem ou mantêm, quer dizer que a mudança de estratégia ou não faz efeito, ou está fazendo um efeito negativo. E no caso do Porto, eu tenho uma queda nos chutes, até uma manutenção na taxa de gol e uma queda na defesa. Ou seja, esses dois pontos fazem com que eu tenha de fato uma dificuldade em jogar fora de casa. Tá? Então esse é o cenário que a gente tem de Benfica e Porto. Você tem um cenário onde o Benfica é franco favorito, né? Principalmente jogando em casa, mas com equipes muito qualificadas. Tá? Ponto importante, que a gente sempre ressalta aqui, a questão do primeiro gol. Benfica fazendo o primeiro gol, ele só aumenta a chance de vitória e vai diminuindo as demais chances. Então, assim, ele vai solidificando a vantagem que ele já tem. Se o Porto faz o primeiro gol, se o Porto realiza o primeiro gol, aí as questões começam a mudar. Por quê? Porque você vai começar a transferir esse favoritismo não diretamente para o Porto, mas para uma tendência de empate. Tá? Como o Benfica tende a converter pelo menos um gol, fazer o primeiro para o Porto é justamente aumentar a chance de empate. Tá? E aí, é claro, você começa a tomar conta estrategicamente do jogo, e aí é necessário que o Porto faça o segundo rapidamente, para poder aí sim aumentar a sua chance de vitória. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. É claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência e valeu, até a próxima.